Vingador Tóxico, saga lançada entre 1984 até o ano 2000, contendo 4 filmes do gênero super-herói, ação e alguns elementos de terror trash, sendo a saga que tem seus fãs cults dos anos 80, mas que o grande público não conhece, com a franquia sendo produzida pelo estúdio de filmes B, a Troma, conhecida pelas produções violentas e incorretas, com o Vingador Tóxico sendo o mascote da empresa, que apareceu na franquia em outros produtos como brinquedos, uma série animada para crianças, jogos de videogame e até quadrinhos da Marvel. E recentemente foi feito um remake com um elenco de rostos conhecidos, mostrando o poder dessa franquia. Começando com o primeiro, que saiu em 84, e foi dirigido pelo dono da Troma, o Lloyd Kaufman, junto com seu parceiro de longa data, o Michael Hurst, em que a trama do primeiro filme se passa na cidade fictícia de Tromaville, nome dado em homenagem à empresa Troma. E essa cidade é o maior depósito de lixo tóxico do país. E nessa cidade conhecemos o jovem Melvin, um rapaz fracote e com problemas mentais, que trabalha como zelador na academia de ginástica da cidade. E nessa academia ele sofre bullying de um grupo liderado pelo Bozo, um cara que se estressa com tudo. E para aliviar o estresse, à noite ele pega seu carro junto com sua namorada e seus amigos e saem por aí atropelando pessoas, como se fosse um jogo. Cada pessoa que atropelam vale ponto, não poupando nem as crianças. E de volta à academia, o Bozo, com raiva do Melvin por não suportar a sua presença, decide fazer uma pegadinha com ele, em que a namorada do Bozo, a Julie, seduz o Melvin, o convencendo a vestir uma roupa de bailarina e para ir para um quarto escuro, acreditando que vai ficar com ela. Mas quando está prestes a beijá-la, as luzes se acendem e está beijando uma cabra na frente de todo mundo, que passam a rir dele. E triste e desesperado, ele tenta se matar pulando da janela, mas acaba caindo num túnel de lixo tóxico de um caminhão que estacionou ali. E por causa do produto, o seu corpo começa a sofrer mutações. Ele cresce, ganha músculos, ficando deformado, se tornando assim o Vingador Tóxico, ou apenas chamado de Toxi, que mesmo com a aparência, agora tem super força, e decide usar seus poderes para limpar a cidade de Tromaville do crime, indo atrás de criminosos, os espancando e os matando das formas mais brutais, e sempre carregando um esfregão que ele usa como arma, literalmente limpando o crime, já que seu corpo, por causa da mutação, ele criou alguns organismos conhecidos como tromatons, e esses tromatons fazem com que seu corpo reaja quando fica perto de pessoas más, ficando violento a ponto de atacá-las. E após esses confrontos e mortes, ela acaba conhecendo uma mulher cega chamada Sarah, e os dois se apaixonam, ficando juntos, ao mesmo tempo que o Toxi passa a perseguir a gangue do Bozo, os atacando um a um. E desse jeito a cidade começa a adorar o Toxi, mas tem uma pessoa que não gosta dele, o prefeito da cidade, que é um corrupto, e os criminosos que o Toxi matou eram funcionários do prefeito. Então ele arma um plano, acaba chamando a Guarda Nacional para capturar o Toxi, e encurralam ele, o exército e a polícia atirem no Vingador. Mas a população não aceita e todo mundo abaixa as armas, menos o prefeito que atira no Vingador. Mas as balas não fazem efeito e o Toxi avança contra o prefeito e o mata arrancando suas tripas. E desse jeito todo mundo comemora, porque é isso que acontece quando um político morre. Todo mundo comemora, vivendo feliz com sua namorada e família. Hero. The Toxic Avenger is coming to your town. Look out! Então, o Vingador Tóxico é um clássico trash com produção amadora de baixo orçamento, cenas toscas, atuações exageradas, mas tudo isso faz o charme do filme. Com bom ritmo, uma história interessante, um bom personagem, o Vingador Tóxico é bem carismático, cenas bem violentas com gore e bons efeitos práticos até, piadas incorretas, uma paródia de super-herói que funciona, bastante engraçada, e para quem gosta do estilo é um prato cheio. Então eu recomendo bastante ele. Mas claro, se você não for acostumado com trecheira, anos 80, piadas incorretas, humor escrachado, violência extrema, então fique longe do Vingador. Esse primeiro filme pode ter alguns problemas, mas não me incomoda, eu acho um filme perfeito, todo esse jeito exagerado e tosco é de propósito, e isso faz a graça. O Horror Trash, e isso é o destaque.
e dou então ao primeiro Vingador Tóxico a nota 10. Na época do lançamento, o filme foi lançado em poucos cinemas e não chamou atenção, mas pouco tempo depois, um boca a boca positivo, foi aumentando em mais cinemas, ganhando um público fiel, além de sucesso no VHS. E por causa do sucesso, a Troma investiu em outros filmes no estilo, além de produzir as sequências do Vingador Tóxico, em que Lloyd Kaufman conseguiu um orçamento maior e acabou filmando bastante, com a sequência tendo 4 horas de duração. Então o Lloyd Kaufman decidiu dividir o filme em 2 partes, parte 2 e parte 3, com ambos os filmes sendo lançados em 1989, com o primeiro sendo o Vingador Tóxico Parte 2, em que a trama do filme se passa novamente em Tromaville, que agora está em paz com o Toxie, tendo limpado todo o crime, além de se livrar do lixo tóxico que estava contaminando a cidade. Mas agora, sem mais nada para fazer, ele vive com sua namorada, a Claire, porque aqui eles mudaram o nome da namorada de Sarah para Claire, além de mudar a sua personalidade, que aqui está bem mais exagerada e louca. Mas a paz não dura muito e aparece o novo vilão, a empresa Apocalipse, em que o presidente dessa empresa quer invadir Tromaville para ser o novo depósito de lixo tóxico e controlar tudo. Mas para isso tem que passar pelo Vingador. Então ele manda vários capangas, e são vários mesmo, mais de 30, para tentar deter o Toxie, mas nenhum consegue, ele acaba com todos. Então com isso, a empresa Apocalipse passa a bolar um plano e descobre que o Toxie nunca conheceu o seu pai biológico, então eles pagam para a psicóloga do Toxie dizer que encontrou seu pai que vive no Japão. E o Toxie acaba acreditando nessa história, se despede da Claire e da sua mãe e viaja para o Japão, atrás do seu pai, que dizem se chamar Big Mac. E como ele viaja, não é de navio nem de avião. Ele pega uma prancha do windsurf e vai até o Japão, um jeito mais prático. E chegando no Japão, ele surge no melhor estilo Godzilla e começa a andar pela cidade. Só que na cidade ele vê outros criminosos, então os seus tromatons ficam em fúria e ele começa a caçar e matar os criminosos. E nisso eles salvam a jovem chamada Masami e decide ajudá-lo a procurar o seu pai. Enquanto isso, Apocalipse, aproveitando que o Toxie foi embora da cidade, invade Tromaville, controlando tudo. E todo mundo que vai contra eles acaba sendo atacados e mortos, transformando a cidade num caos. E no Japão, o Toxie acaba encontrando o seu suposto pai, chamado Big Mac, que na verdade é um mafioso japonês que age como se fosse italiano, um Don Corleone japonês, e revela que trabalha para a empresa Apocalipse e criaram um produto químico capaz de acabar com a força do Toxie. Então começa uma batalha com vários capangas atacando o Toxie e consegue se livrar de todos e depois ataca seu suposto pai. E na briga, o Big Mac acaba virando sushi. Mesmo assim, o produto químico acabou caindo e acertando o Toxie e acabou afetando o Toxie, o deixando fraco. Então a Masami, para ajudá-lo, o leva até uma escola de sumô e após praticar um pouco, ele consegue recuperar as suas forças, se despede dela e volta para Tromaville. E chegando lá, e começa a expulsar todo mundo. Então o presidente da Apocalipse manda um motoqueiro com uma bomba explodir a cidade. E nisso começa uma perseguição bem melhor que o Velozes e Furiosos, e nessa perseguição o Toxie consegue parar o motoqueiro, salvando assim a cidade e acabando com os planos da Apocalipse. E nisso ele volta a ficar feliz com a Claire, sua mãe, e também descobre o seu verdadeiro pai, e o Big Mac era só falso. The Toxic Avenger, Part 2. Então, Vingador Tóxico Parte 2 eu acho inferior ao primeiro, mesmo assim tem bons pontos positivos. A produção está bem maior, graças ao orçamento, com o filme se passando em Tromaville e também no Japão, com várias locações bem bacanas, várias referências japonesas e cenas icônicas. O Vingador Tóxico ainda é um bom personagem, carismático, além da criatividade nas cenas de morte, com uma das melhores cenas sendo o início de despachando os vários capangas do Apocalipse. Entre os capangas está um anão, ele pega o anão e transforma numa bola de basquete e faz uma cesta, novamente com cenas bem violentas e piadas incorretas. Mesmo assim tem mais problemas, algumas mudanças que não fazem sentido, a metade do filme é mais arrastada, as cenas do Apocalipse invadindo a cidade são bem sem graça, outras piadas que não funcionam e o final que não tem uma boa conclusão, já que o filme
é dividido em duas partes, então a conclusão eles deixaram pro terceiro filme e isso acaba decepcionando um pouco. Mesmo assim, vale a pena para quem gostou do primeiro, ainda tem bons pontos positivos, ainda é divertido e o personagem ainda vale a pena. E esqueci de mencionar, nesse filme também eles trazem a música tema do Vingador Tóxico. Então, de todo caso, eu recomendo que assista também essa sequência. E dou então ao Vingador Tóxico Parte 2 a nota 7,5. E no mesmo ano saiu o terceiro filme, o Vingador Tóxico Parte 3, servindo de conclusão para a Parte 2, em que o enredo desse terceiro filme nos mostra que o Toxic, após derrotar Apocalipse, novamente não tem mais nada para fazer e acaba ficando deprimido. Então, para se recuperar, ele decide arrumar um emprego normal. Então, com o Apocalipse, bola outro plano e acabam falando com o Toxic, oferecendo um trabalho para ele e que esse trabalho é a oportunidade da sua vida. Então, o Toxic acaba aceitando o trabalho da Apocalipse e esse trabalho consiste em divulgar os produtos químicos da empresa, fazendo com que a empresa invada novamente a cidade, colocando seu lixo tóxico e a população não pode fazer nada, já que o Toxic virou o garoto propaganda da empresa. E por causa do sucesso no trabalho, o ego do Vingador acaba aumentando, se achando o maioral, e por causa disso, a Claire, sua mãe e a população da cidade acaba ficando contra ele. E após perceber o erro e o caos que voltou para a cidade novamente, graças ao Apocalipse, o Toxic se arrepende, já que o filme faz uma referência à última tentação de Cristo, volta a ser o Vingador e começa a atacar os capangas do Apocalipse, tentando expulsar a empresa. Só que agora o presidente da empresa enfrenta o Toxic e revela a sua verdadeira aparência. E na verdade, ele é o Diabo. E para detê-lo, o Toxic tem que passar por várias fases de um jogo. Se vencer esse jogo, o Diabo e seus capangas vão embora da cidade e pronto. Mas se o Toxic perder, a cidade é dele. E sem ter o que fazer, o Toxic aceita o jogo. E começa então a passar as fases, como se fosse mesmo um videogame. E cada fase ele consegue vencer, irritando o Diabo. Só que na última fase, o Diabo o engana e acaba tomando todos os seus poderes e o Vingador volta a ser o Melvin, o fracote. É então que Deus, que estava assistindo tudo e é fã do Vingador Tóxico, acaba participando e ele devolve os poderes ao Vingador. E agora com mais força, ele consegue derrotar o Diabo, o deixando em pedaços, derrotando o Diabo e expulsando seus capangas, salvando assim Tromaville da Apocalipse. E tudo então volta a ser como antes, com ele feliz com sua mãe e a Claire. Back on the screen, The Toxic Avenger Part 3. The Last Temptation of Toxie. Eu acho o mais fraco da franquia, porque pelo visto, o Lloyd Kaufman pegou tudo de bom que tinha nesse filme de 4 horas e colocou apenas na parte 2. E a parte 3 ficou apenas o bagaço, já que aqui a história é bem mais confusa, já que o Toxic acaba esquecendo do que Apocalipse fez no filme anterior e acaba aceitando o trabalho sem pensar 2 vezes e acaba ignorando o caos na cidade, o transformando no pateta, com o filme sendo bem arrastado a primeira parte. Esse aqui é o menos violento da franquia, o que decepciona um pouco. Algumas piadas são sem graças, além de esquecerem de outras coisas como o pai do Toxic. Mas, de todo caso, vale a pena conferir por causa da meia hora final, o jogo do Toxic com o Diabo. Essa parte sim vale a pena. O visual do Diabo é legal, sendo verde para combinar com o personagem do Vingador e toda a trama trash do filme. E essa parte faz valer o filme. Mas no todo, esse é o mais fraco. E dou então a ele a nota 5. Tanto a parte 2 e a parte 3 não fizeram tanto sucesso, até que no ano 2000 eles lançaram a quarta parte, o Vingador Tóxico 4, novamente dirigido pelo Lloyd Kaufman, em que esse filme ignora a parte 2 e parte 3 e serve apenas de sequência para a primeira parte. Tanto que aqui a Claire voltou a ser a Sarah, em que a trama nos mostra que o Vingador Tóxico continuou limpando o crime na cidade e não parou por aí, ele arrumou um ajudante chamado Fioforraso. O nome é outro, mas não posso mencionar, então é só Fioforraso, servindo como se fosse o Batman e o Robin, enfrentando gangues, e uma dessas gangues é a gangue das fraldas. E essa gangue acaba colocando uma bomba numa escola para deficientes mentais, e essa bomba acaba explodindo, matando seu ajudante, e por causa do impacto da bomba, acaba abrindo um portal para outra dimensão, e o Toxic acaba indo para lá. E nessa dimensão ele acaba vendo outra versão da cidade de Tromaville, e nessa outra cidade de Tromaville existe uma versão maligna dele, chamada Ofensor Tóxico. Esse ofensor
é muito mal, gosta de machucar todo mundo. E o ofensor tóxico acabou indo para a realidade do Toxic. E chegando na Tromaville normal, o ofensor passa a atacar e matar todo mundo, deixando todos assustados, porque nunca viram o Toxic agir daquele jeito. E o Toxic, na realidade do ofensor, acaba atacando e matando criminosos, deixando os outros criminosos confusos, porque nunca viram o ofensor fazer o bem. Então o Toxic passa a ser perseguido pelos outros criminosos que percebem que ele não é o ofensor, ao mesmo tempo que o ofensor faz um caos na cidade de Tromaville e aparecem outros heróis bem bizarros que tentam detê-lo, e esses heróis são o Homem-Vaca, o Homem-Golfinho, o Homem-Punheteiro, a Mulher Vibrador e também o Sargento Kabuki Man, outro personagem de outro filme da Troma, mas nenhum deles é capaz de enfrentar o ofensor, e todos são mortos, exceto o Sargento Kabuki Man. E o ofensor acaba encontrando a Sarah e acaba engravidando ela, só que a Sarah já estava grávida do Toxic, então ela fica com 2 bebês dentro da barriga. E o ofensor acaba fazendo um exército formado de nazistas para ajudar a controlar Tromaville, ao mesmo tempo que o Toxic consegue encontrar uma forma de voltar para sua realidade e com esforço ele volta para Tromaville. E chegando lá ele começa a dar porrada em nazistas, matando todos eles, e depois se depara com o ofensor, começando assim a batalha do século. E nessa batalha intensa, o Toxic consegue derrotar o ofensor, o deixando em pedaços. E a Sarah, com os 2 bebês lá dentro da sua barriga, começam a lutar também, e o filho do Toxic consegue matar o filho do ofensor. E após isso, a Sarah dá à luz ao filho do Toxic, mas acaba também parindo outro bebê, e esse bebê é parecido com o Sargento Kabuki Man, porque o Sargento também pegou a Sarah escondido, deixando o Toxic com raiva. Mesmo assim, tudo acaba bem, todos juntos, com o Toxic limpando a cidade e derrotando a sua parte maligna. Então, pra mim, esse filme é no mesmo nível do primeiro, bem melhor que os anteriores, uma produção tosca, com baixo orçamento, que é o charme do filme, cenas exageradas, cenas toscas, atuações exageradas, violência extrema, sendo esse aqui o mais violento da saga, piadas bastante incorretas, aqui fazem piada com tudo, boas cenas de luta no padrão trash, com a batalha final contra o ofensor sendo bem icônica. Tem também a narração do Stan Lee, sim, o Stan Lee participa do filme como narrador, e várias outras cenas icônicas e hilárias. Ele tem problemas em algumas partes, mas no todo vale a pena, e é sempre bom ver o Toxic acabando com criminosos. E dou então ao filme a nota 9. Esse ano sai o remake, e assim que eu assistir, eu também faço um vídeo sobre ele. E para finalizar, eu faço aqui o ranking do melhor ao pior, em que o melhor filme para mim é o primeiro, com nota 10, depois vem o 4, com nota 9, depois o 2, com nota 7,5, e o mais fraco, o 3, com nota 5.